convida, Deus nos concede estar aqui. Eu quero na manhã de hoje, precisamente, bater aqui um papo com vocês até o meio-dia, e a gente vai bater aqui um papo bem descontraído. Vamos trocar aí algumas figurinhas e ver como é que elas se encaixam no alvo da nossa vida. Eu amanheci hoje pensando o seguinte, quando orava: como manter a paz com alguém que sempre pensa em nos atirar uma lança contra a parede. É difícil, né? Complicado, mas é possível. Vamos a um texto de 1 Samuel. 1 Samuel. Eu faço questão que você acompanhe e permanece com a tua Bíblia aberta, porque algumas coisas dentro desse texto você pode tomar emprestado para você e também servem para mim. O texto está em 1 Samuel, o capítulo é o 17. O versículo é o versículo de número 55, do capítulo 17 de 1 Samuel. Diz assim o versículo 55 do capítulo 17: Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é este jovem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, e não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, o belemita. Amém. Meus amados irmãos, de todas as histórias que a Bíblia conta, dos patriarcas, reis e profetas, há três que merecem um destaque muito grande. O primeiro deles é a história do grande patriarca Noé, o idealizador e aquele que deu cabo ao juízo divino por intermédio da arca. Depois de Noé, entra para os anais da história Abraão. Abraão foi considerado e é considerado ainda hoje, na maioria das religiões, como sendo o pai de todos os povos árabes. Abraão é reverenciado não somente pelo mundo do cristianismo, mas também pelo mundo islâmico. Depois de Abraão, destaca-se a pessoa de Davi, porque justamente através de Saul e até a chegada de Davi estabeleceu-se o reino
E esse reino foi um reino totalmente político. Saul, ninguém poderá dizer que foi uma chamada humana. Saul foi uma chamada divina. Não foi o homem que chamou Saul. O povo pediu um rei, é diferente. Mas Deus tratou de dar a Saul, porque ele próprio levantou o profeta, mandou o profeta da casa dele, deu uma determinação a Saul. Agora, se Saul não obedeceu e saiu dos planos divinos, aí o negócio é diferente. Mas foi Deus que chegou. Foi dada uma determinação para Saul de que ele deveria destruir totalmente os amalequitas. Os descendentes de Amaleque eram um povo sanguinário que vivia expressamente da desgraça alheia. Aonde Amaleque sabia que tinha um campo de batalha, normalmente os amalequitas só chegavam no final para atacar os feridos e a partir daí tomar os despojos e construir a sua riqueza de uma forma vassala. Os amalequitas eram um tipo de povo que, diferente apenas dos assírios por conta da crueldade, mas foi um povo que passou a ser co-irmão do povo de Israel. Mas como os tempos se passaram, Saul sai da presença de Deus, e isso culmina justamente com aquele texto do capítulo de número 16 de 1 Samuel, e o versículo de número 10 ao 13, quando Deus mandou que Samuel fosse à casa de Davi, à casa de Jessé, porque lá ele ia levantar um rei, só que esse rei ainda estava sendo trabalhado nas memórias de Deus. A partir daí, nós descobrimos o seguinte: que existem homens que estão nas memórias dos homens, mas há homens que estão nas memórias de Deus. Descobrimos que há homens que fizeram história para os homens e estão somente nas memórias dos homens, mas há homens que estão nas memórias de Deus, fizeram histórias para Deus. De Deus nunca será esquecido, nem nunca será esquecido pelos homens, porque quem faz história para Deus nunca será esquecido de Deus e nem será esquecido pelos homens, porque fez história para Deus. Davi é o maior exemplo disso. O texto bíblico diz que Deus manda Samuel ungir a Davi como rei, mas o profeta temeu e disse: Deus, como é que eu vou lá? Se Saul souber que eu vou ungir a Davi, ele me mata. Ele não vai aceitar que eu derrame azeite sobre a cabeça de um menino pobre, sem expressão, que a família dele, a tribo dele é uma das menores tribos. Saul vai me matar. Mas, meus amados, Deus é muito inteligente. Existem pessoas que Deus as prepara de forma escondida, para depois revelar. Para revelar depois. E por que Deus faz isso? Porque muitas vezes, se Ele preparar logo publicamente e colocar logo na frente da vitrine, você vai morrer antes do tempo e vão lhe matar antes do tempo. Aí é preparado sobre o oculto de Deus. Pegue o seu vaso de azeite,
vá até lá e diga: eu vim adorar. E ele não estava mentindo, ele foi adorar. Quando chegou lá, resume-se o texto, passa toda aquela filharada de Jessé, e sobrou quem? Davi. Estava onde? No campo. Primeiro, Deus não chama ninguém desocupado. Eu não tenho tempo de fazer, queria ter. Arrume. Deus não chama ninguém desocupado. Deus só chama pessoas ocupadas. O grande problema é quando a gente não sabe dividir o nosso tempo de trabalho, o tempo de estudo, para o tempo de se servir a Deus. E qual é a tônica do ensinamento do Evangelho? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas você não quer acrescentar. O texto bíblico diz que Samuel, no versículo de número 13, do capítulo 16, tomou um vaso de azeite e ungiu ele no meio de todos os seus irmãos. Mas o fato aconteceu é que diz o texto bíblico que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e nunca mais ele foi o mesmo. Deus havia tomado. Eu guardo uma lembrança interessante comigo. A cara é de 40, mas eu tenho 38. Não tenho complexo com a idade, né? Tem gente que tem complexo com a idade, né? Porque eu aprendi que perguntar a idade o tempo de vida de recém-nascido é bonito. Perguntar a idade de adolescente é chique. Mas perguntar a idade de 30 para frente é feio. Então não pergunte, né? A etiqueta diz que é falta de ética. Mas eu tenho 38. Parte da minha vida, desde os meus 11 anos até os meus 13, com 10 anos de idade, morava no estado da Bahia, numa cidadezinha pequena chamada Candeias, e lá a minha mãe achou por bem de abrir um terreiro de candomblé. Ela abriu um terreiro de candomblé na cidade de Candeias, na Bahia. Com 11 anos, ela me obrigou, juntamente com meu padrasto, para me ensinar a tocar, para poder eu ajudar lá dentro do terreiro dela. E assim eu fui. Obrigado, eu toquei até os 13 anos. Tocava, acabava. Um dia, eu com os dedos todos estourados, porque houve uma festa no terreiro durante 6 dias. Número do homem, né? 7 é o número da Bíblia. Normalmente nos terreiros de candomblé, festa se faz com 5 ou com 6 dias, nunca com 7. Nunca com 7. No 4º dia, tocando consecutivamente, de 3 da tarde à meia-noite, os dedos ficaram de sol. O tecido aqui dessa cadeira, esse roxo aqui, esse vinho roxo, estourado. Eu dizia: mãe, eu não aguento mais. Ela dizia: peraí que você vai aguentar tocar. A minha mãe, uma negra bem alta, descendente de índio, toda a nossa família são descendentes de indígenas, forte, pegava aqui, dava um Anderson Silva no pescoço, segurava um neguinho que era um graveto, prendia assim nas pernas,
pegava o sabroso e enterrava os dedos para ficar duro, para poder tocar. Lá eu sempre ouvi, quando alguém se dirigia para alguns dos adeptos, nunca vi ninguém chamando o outro de meu servo, era só de meu cavalo. Vem aqui, meu cavalo. Tocava o dedo de arrebentar os dedos. Quando foi o dia que terminou o culto lá, eu ia saindo. Quando eu fui saindo, eu me encontrei com uma jovem que vinha do círculo de oração de tarde da igreja em Candeias. Ela parou assim para mim e me dirigiu as seguintes palavras: como esse folheto, peguei o folheto, amassei e joguei fora. Ela disse: não jogue fora não a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor para a sua vida. Vai chegar um momento que você vai sair daqui desse estado, você vai sair daqui corrido, você vai voltar de onde você veio, e lá eu vou entrar com salvação na sua vida. Aconteceu, vim embora de lá, vim embora para Alagoas. Quando eu cheguei aqui no estado de Alagoas, fui morar no bairro em Pontal da Barra. Lá aceitei a Cristo. Na casa dos meus 14, pelo menos já com 15 anos, aceitei a Cristo. Nessa mesma igreja, toda a minha formação como obreiro foi lá. Lá me casei, namorei, casei. Tive lá minha primeira professora de escola bíblica, que foi a minha esposa, me ensinava a lição da escola bíblica. Hoje ela não quer mais me ensinar a lição da escola bíblica. Não quer mais. Esse tempo passou. E lá tive toda a minha formação. Anos depois, já como presbítero, mais de 3 anos, retorno para pastorear a igreja que nasci. Mas tenho uma lembrança muito forte, que quando eu cantava no departamento jovem, uma manhã, uma tarde, em que teve um estudo bíblico, o então pastor João Poço, pastor de Novo Lino, pregava a palavra. E na hora que ele ministrava a palavra, eu estava sentado lá no conjunto da mocidade, já pensando em desistir e de parar por conta das más influências de amizade que eu estava tendo na escola. Das más influências. E eu disse: essa é a última vez que eu venho para o culto hoje. Não venho mais. Deus usa o homem de Deus, ele desce. E na hora que começa ministrando, vai lá e ministra. E aqui eu abro um precedente para dizer uma coisa para vocês. Às vezes no nosso meio tem algumas pessoas que têm por aí uns pensamentos perfumados demais, e fica: para que isso? Para que aquilo? Não sei o que. Isso é inovação. No meu tempo não tinha isso. Besteira. Mas naquele dia aquele homem desceu, foi lá no departamento jovem, colocou a mão em cima da minha cabeça e disse: eu ministro na tua vida hoje uma chamada ministerial. Desista do que você estava pensando. Desista. Meu coração desmoronou. Quantas vezes Davi foi ungido rei? Vamos lá, vamos falar de Bíblia. Algum dos jovens se arriscaria a dizer? Quantas vezes?
universidade, não tem problema não. Hã? 3 vezes Davi foi ungido a rei. 3. A primeira vez que ele foi ungido a rei, ele foi ungido na casa de Jessé, o belamita, seu próprio pai, no meio dos seus irmãos. Só que tem um porém. Quando ele foi ungido, ele assumiu logo o trono. Você já foi ungido por Deus. Fique aí quietinho no seu lugar, porque Deus está preparando o momento certo. Ele tem a hora de me pegar, de pegar você e colocar na vitrine para que todo mundo veja e depois apontar e dizer: eis aqui quem não dava nada por ele, que eu estava preparando e ninguém sabia. Foi ungido na casa do Pai. A primeira coisa que Davi ganhou na unção foi um revestimento espiritual. Saul foi o oposto. Por que, queridos? Existe uma coisa interessante que eu quero mostrar para você na Bíblia nessa manhã. O que levou o salmista a escrever Salmos 89, versículo de número 20? Você já parou para pensar? Salmos 89, 20. Abre aí a sua Bíblia. Abre aí. Eu pediria que algum dos nossos jovens lesse esse versículo, ficasse de pé e lesse esse versículo. Salmo 89, 20. Achei a Davi, meu servo, com meus olhos confundidos. Achei o quê? A Davi, meu servo, com santo óleo ungido. Quando Deus unge ele ganha um revestimento espiritual. Agora, veja o oposto. Sabe o que foi que Deus fez? Pegou a porção do Espírito dele, de Saul, e fez assim, ó. Arrancou de Saul, disse: me dê. Você não quer o meu Espírito? Não, me dê. Tirou dele e disse: vou dar a Davi. Disse: tome, Davi, é seu. Olha o que aqui diz o versículo de número 14 do capítulo 16. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau que veio de quem? Da parte do Senhor. Davi foi ungido. Agora veja que interessante. Assim que Davi é ungido, veio um precedente. Ninguém, e em nenhum canto na Bíblia, que recebeu uma chamada de Deus para vir a prova depois. Sempre vem. Todos aqueles que receberam a chamada de Deus foi recebendo, nem descansou direito. A prova veio logo em seguida. Por quê? É o teste da chamada. É muito fácil hoje alguém chegar e dizer: eu tenho a chamada de Deus, eu quero que Deus me chame. Mas essa chamada, ela estará condicionada a 3 coisas. Primeiro, ela estará condicionada ao amor. A obra de Deus você só faz se for por amor. Segundo, fidelidade. Deus conta com homens e mulheres fiéis para fazer a sua obra.
dispostos a colocar a sua vida à disposição do rei. Davi foi ungido. Assim que ele foi ungido, levantou-se um combate filisteu. Quem foi ele? Golias. Um homem de 2,90 metros. 2,90 metros de altura. Alto, né? Glória a Jesus. A lança do homem, o texto bíblico diz que ela pesava 7,2 kg. Uma lança pesando 7,2 kg na mão de um homem de 2 metros de altura, 2 metros de altura e 90, quase 3 metros de altura. Como se não bastasse, o texto bíblico diz que o Golias usava uma couraça. O peso que tem aí, que é descrito em círculos, transforma isso aí em 60 quilos. Um saco de cimento tem 50 quilos. 60 quilos era a couraça de Golias. Um homem como eu, o porte maior físico aqui, não ia aguentar lutar contra um homem daquele. Há gigantes que aparecem na nossa frente, que ele é 3 vezes maior do que nós, mas ele é 3 vezes menor do que a nossa fé. Davi disse: eu vou lá no campo de batalha. Quando os irmãos viram, detestou a sua atitude. Eu quero resumir o texto e chegar justamente no momento em que Deus estava preparando a Davi para tirá-lo do anonimato. Se eu vou para o campo de batalha, Saul parou e disse: meu filho, você é pequeno, você não tem condição de ir. Vista a minha armadura. Ele vestiu. Quando ele veste a armadura de Saul e vai ao campo de batalha, o texto traz a ideia de que quando Davi veste a couraça de Saul, ele só dá apenas o primeiro passo e diz: não posso andar com isto, pois eu nunca usei uma couraça de guerra na minha vida. Saul disse: espera aí, eu vou colocar uma espada na sua cintura. Vá. Ele disse: não dá para andar. Eu nunca usei uma couraça de guerra na minha vida. E o que é que você quer então para lutar contra um homem desse? Se você é franzino, tira tudo de cima de mim. Davi, ele só teve na sua vida para lutar contra Golias 3 coisas: a fé em Deus, um alforje e uma funda. Só. Ele disse: eu vou lá. O texto bíblico relata que quando ele foi, executou o gigante, cortou-lhe a cabeça, e quando ele retorna com a cabeça do gigante na mão. Os olhos nesse momento voltam-se para Davi, e vem agora a seguinte pergunta: esse jovem é filho de quem? Porque ele não era conhecido. É filho de quem? Ninguém sabia dizer de quem
Davi era filho? Eu não sei. Olha, Davi é filho de quem? De quem é filho desse moço? Disse: Senhor, eu confesso e dizer para o Senhor, não sei. Quem é seu pai? Piorou a situação, meu rei, também não sei. E de onde saiu esse menino? Também não sei. E como chegou aqui? Também não sei. Só sei que chegou. Só sei que chegou. Sabe o que é que me encanta em Deus? É que quando Ele quer fazer alguma coisa na minha vida e na sua, não tem quem peça, querido. Não tem não. Quando Deus tiver um projeto na minha vida e na sua vida, as portas que estiverem fechadas, Ele vai lá e abre. Prova que você não souber responder, Ele lhe ensina os questionários na hora. Ele lhe dá. Quando Ele tem propósito, Ele leva. E quando é de repente que alguém olhar, Ele saiu de onde? Foi Deus quem te levou, e é Ele quem vai te levar. Diz o texto que quando Davi foi ovacionado pela multidão, o pior estava por vir, que era o gigante dos gigantes na vida de Davi. Ele estava prestes a ser perseguido pela pessoa que disse que lhe amava. Sabe por quê? Porque uma das piores coisas que a gente encontra na vida é a chamada ingratidão. A ingratidão, ela é o oposto de tudo aquilo que você fez por alguém. A pessoa estava caída, você levantou. A pessoa estava sem crédito, você ajudou a pessoa a conquistar o crédito de volta. Estava sem esperança, você deu ajuda. Não tinha vez nenhuma, você passou outra vez. Mas de repente, só basta alguém lhe render algum tipo de louvor, a ponto de a mesma mão que ajudou se rebelar contra você. Foi o caso de Davi. As mulheres fez aquela festa toda, tocando, dizendo que Saul havia matado os seus milhões, porém Davi matou os seus milhares. O texto bíblico diz no capítulo de número 18, versículo de número 8, que quando Saul viu que Davi foi para o campo de batalha e teve mais êxito do que ele, diz o texto bíblico, e Saul ficou muito indignado contra Davi. E essa indignação, o texto bíblico mostra que daquele dia em diante, Saul passou a suspeitar de Davi. Passou a suspeitar, de sorte que ele sempre tinha na mão uma lança. Só que tem um porém. Vocês estão lembrados do texto que nós lemos, que o espírito mau se apoderou de Saul? Está lembrado do texto que lemos? O que foi que os criados disse? Meu Senhor, eis que agora tu és tomado pelo espírito mau. Mande chamar alguém que saiba tocar a harpa.
Só que a arte de tocar harpa era comum em Israel. Era comum. Chama aqui. Eu conheço um moço chamado Davi, filho de Jessé Belemita. Ele é um pouco sisudo, não gosta muito de brincadeira, mas tem um porém: Deus é com ele. Deus é com ele. Quando Deus é na minha vida e na sua, quando eu e você somos homens e mulheres de Deus, não precisa a gente dizer que somos homens e mulheres de Deus, porque o povo poderá ver através das nossas ações que somos homens e mulheres de Deus. Você pode não ter nenhum domínio de língua portuguesa, pode não ter formação nenhuma, mais simples que seja, mas tem uma coisa: na qualidade de crente, quando é crente que serve a Deus, que tem vida no altar, o adversário tem que lhe respeitar aonde você chegar. Esse é o diferencial de muitos Davi. Esse é o diferencial de quem canta e de quem prega. Esse é o diferencial de quem tem graça de Deus na vida para ser chamado para uma liderança. Quem foi chamado para ser um líder deve estar com as suas costas preparadas para receber lanças e se desviar dela. É interessante que a história mostra, no versículo de número 11, que quando o inimigo tomava Saul, Davi pegava a harpa e começava a dedilhar, a tocar. E aquele espírito se acalmava. Mas esse por outro, ele era tomado de um surdo, corria atrás de Davi direto com uma lança e queria cravá-lo contra a parede. Mas diz o texto bíblico: e assim, a cada dia, Davi se conduzia com prudência perante a casa de Saul, e por conta disso, os servos de Saul a cada dia amavam mais ainda a Davi. O que é isso? Eu estou dizendo nessa manhã que a minha vida e a sua vida é um canal que Deus possa se utilizar para aonde você chegar, você atrai as atenções para si. Não é porque você é bom, é porque há uma graça de Deus na sua vida. Alguém olha assim e diz: irmão fulano, eu me sinto bem quando estou perto dele. Aquele homem, há uma graça de Deus na vida dele que eu não sei explicar o que é, mas eu sei que aonde ele chega, ele atrai as atenções para si. Aquela irmã, aonde ela está, ela atrai as atenções para si, porque é uma pessoa afável, educada. Quem tem uma chamada de Deus, querido, pura e genuína, são pessoas educadas, afáveis. Davi tinha isso na vida dele. Ele atraía atenções para si. Mas diz o texto de que Saul um dia olhou assim para Davi, e diz o texto bíblico: porém sabia Saul que Deus era com Davi. Deixa eu dizer algo nessa manhã. Se Deus não fosse na sua vida,
você já tinha partido para a eternidade há muito tempo. Sabe por que você ainda não partiu? Porque Deus é da tua vida. Deus ainda tem projetos com você. Você não vai morrer agora. Você ainda vai cumprir, aleluia, os sonhos que você tem dentro de você. Deus vai permitir que você veja tudo aquilo que Ele cumpriu, que Ele prometeu será cumprido diante dos seus olhos, porque há um projeto de Deus na sua vida. Algumas vezes você enfrentou laços de morte, desespero bateu a porta, veio tempestade, enfermidade bateu a porta também. Você ficou pensando: Deus, será que é agora que eu vou? Vai não. Ele tem uma palavra para a sua vida. A palavra que Ele tem para a sua vida é a seguinte: eis que te tenho gravada na palma das minhas mãos. Você está aqui, ó, nas mãos do Todo-Poderoso. Quando Saul, pela penúltima vez, tentou encravar Davi na parede, aconteceu um episódio. Ele havia perdido todo o comando do povo de Israel. Os anciões de Judá mandou chamar Davi. E quando mandou chamar Davi, Davi é ungido pela segunda vez dentro da cidade de Judá, pelo povo de Judá. Pronto, chegou a rei. Só que tinha um porém. Como é que Deus unge um homem para rei de um reino, tanto outro rei lá? Vamos refletir sobre isso. Deus unge Davi para rei em Jerusalém, mas Saul estava vivo, estava lá no trono ainda, mas Davi foi ungido. Quando Davi foi ungido, aí disse: Senhor, o Senhor me ungiu como rei, vou para Jerusalém, porque normalmente o quartel-general tinha que ser em Jerusalém. Deus disse: não, vá para a cidade de Hebrom, construa o seu quartel-general lá e fique lá. Por que não Jerusalém? Porque Saul está vivo, vai querer me matar. Saul foi para o campo de Gilboa. Lá em Gilboa, os filisteus cercaram os amalequitas. Saul se suicidou com a própria espada. Quando Israel e não Judá tem notícia de que Saul havia morrido, os anciões de Israel mandou chamar a Davi e disse: Davi, vem cá, a gente quer te ungir como rei. Só que tinha um porém. Quando Saul morreu, ele deixou um filho chamado Isbosete. Isbosete era filho de Saul, mas só que Isbosete era um tipo de homem semelhante a um homem que usa chapéu de 2 bicos, visto de longe. Você já parou para observar quem usa chapéu de 2 bicos, visto de longe? Você não sabe se está de frente ou se está de costa. Chapéu de 2 bicos. E tem gente que tem a vida semelhante a chapéu de 2 bicos.
Você não sabe se ele está de frente, ou se está de banda, ou se está de costas. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra hora desfaz o que disse no início, e não tem segurança naquilo que fala. Uma das características, querido, de quem tem uma grande chamada de Deus, sabe qual é? Muitas vezes nós temos vontade de dizer tudo aquilo que nos dá vontade de dizer, mas às vezes a gente não pode dizer tudo aquilo que nos dá vontade de a gente dizer. Sabe por quê? Porque se você disser tudo aquilo que você tem vontade de dizer, você vai morrer antes da época. Eu sou sincero, o que eu tiver para dizer, eu digo. Você está armando uma forca para você mesmo. Você está armando uma forca para você mesmo. Tem coisas na vida que a gente tem que diluir como sorrisal. Dilua. Está vendo não? Tô. Então põe aqui no outro olho. Vai tomar providência? Vou. Porque se você for querer abarcar tudo, você vai ficar louca. Davi disse: Isbosete está vivo. E agora? Tinha um general de Saul chamado Abner. E Abner era sanguinário. Abner gostava de resolver as coisas. Tudo de Abner era resolver as coisas na violência e na espada. Tem coisas que na vida cristã não conseguimos resolver com a força da espada, nem da língua, nem das atitudes. Só resta apenas orar, orar, orar e orar. Sabe como é que Deus vai resolver este problema na sua família? É quando você parar de falar e de reclamar. Deixe, porque é Deus quem vai agir. Deixe. Aleluia. Davi disse: para lá eu não vou. Deus havia prometido um trono a Davi. Abner sabia, Isbosete sabia. Mas como Isbosete era que nem piolho e andava pela cabeça dos outros, ele pegou o filho de Saul, colocou dentro de um carro e disse: vamos passear no meio da rua em Jerusalém, botando gente na frente dos carros e gritando: viva o rei, viva o rei, Isbosete é rei, viva o rei, Isbosete é rei. E assim foi. Mas chegou a notícia em Judá: Davi, o filho de Saul, tomou o poder, e Abner está gritando no meio da rua: viva o rei, Isbosete é rei. Mas não importa, deixe quem quiser gritar. Quando chegar o momento de Deus, é teu. Não tem Isbosete nem tome. Eu já vivi isso, e eu tenho certeza que o pastor Carlos também já viveu isso. Já aconteceu na minha vida, pastor Carlos, de acontecer assim. Chama o Maurício aí, manda ele aí para tal lugar. Aí se junta 4, 5. Maurício, não, por favor, ele não mande ele não. Mas não tem para onde. Quando Deus quer, você bate no calabouço, pode vir para aqui, bate aqui, mas daqui volta para onde Deus queria que você estivesse, porque é plano de Deus. É plano. Dois criados de Isbosete, insatisfeito com ele, disse: vamos fazer o seguinte, vamos matar a Isbosete a traição. Porque, queridos, traição é a principal arma dos covardes.
covarde não tem a coragem de chegar aqui e dizer: ô Davi, eu estou morrendo de inveja de você. Eu não aguento ver Deus a cada dia lhe exaltando. Eu quero, só não sei como, e morro de inveja de você. Davi, sendo sempre um homem compassivo, chamou Joabe e disse: Joabe, vem aqui, vá na casa de Abner, general de Isbosete, e diga a ele que eu quero falar com ele, porque eu quero estabelecer dias de paz. Joabe disse: viva o rei, eu vou fazer isso. Mandou chamar. Quando chegou lá, deu um abraço em Abner e disse: Abner, o rei quer falar com você. Mandou lhe chamar. Que paz, obedeça. Só que tem um porém. Pegou um punhal, tirou da cintura, chegou entre uma costela e outra de Abner. Joabe pegou o punhal e cravou nas costelas. Abner, de repente chega Joabe. Davi disse: Joabe, de onde você veio? Cadê Abner que eu mandei chamar? Ele disse: vive o Senhor e a tua alma, que eu matei o teu inimigo. Não, Joabe, não, eu não trabalho dessa forma. Deus vai me levar, eu não vou precisar passar por cima de ninguém. Não, eu não preciso passar por cima de ninguém para Deus me levar aonde Ele vai me levar. Não adianta passar por cima de ninguém, porque aonde Deus quer te levar, é Ele quem vai lhe levar. Glória a Deus. Queridos, eu tenho muita responsabilidade e procuro ter muita responsabilidade naquilo que prego. Eu tenho uma responsabilidade com aquilo que prego. Eu sou responsável pelo aquilo que prego e vigio muito nisto. Mas enquanto as coisas que eu não abro mão são revelações de Deus, porque eu ainda creio que Deus revela. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora aqui agora, Deus me deu uma grande revelação, grande, tremenda, Eu vou dizer aqui o que vocês já sabem, mas o que vem após é somente complementos daquilo que Deus acabou de me mostrar aqui, e é para mim dizer, eu tenho autorização dele para dizer. Glória a Deus. Pastor Carlos, após a sua partida, conte 2 anos. Depois que o senhor chegar lá, o senhor vai chegar. Uma grande convenção vai mandar lhe chamar. Eu vi o senhor sentado sobre uma grande mesa, diversos homens, e o senhor sentado no meio, porque Deus está lhe levantando para apaziguar situações. O senhor vai retornar para esse estado, mas trazendo para esse estado também uma bandeira de paz. E quem não queria te ver lá, porque é Deus que vai te levar, porque já tentaram te matar e não conseguiram. Mas é Deus quem vai fazer. Porque existe árvores que Deus levanta, sabe para quê?
descansarem embaixo dela. E o Senhor é uma árvore que Deus está levantando para muitos obreiros cansados descansarem embaixo dela. Guarde isso, é Deus quem vai fazer, diz o Senhor da glória. Abner foi assassinado. Quando souberam que Abner foi assassinado, 2 criados de Isbosete disseram: o general é morto, vamos matar agora Isbosete, porque o trono não é dele, é de Davi. E a gente viu quando o profeta chegou lá, pegou o azeite, derramou na cabeça dele, e o Espírito de Deus havia tomado. Quando Isbosete estava dormindo, eles apunhalaram Isbosete, arrancaram a cabeça e levaram até Davi. Quando Davi viu aquilo, você está achando que ele gostou? Quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus não se agrada com derrota, mesmo que seja do seu inimigo. Sabe o que é que me deixa triste às vezes? Algumas coisas na igreja, eu vou lhe dizer. Não me tenha como uma pessoa no Nordeste, cri-cri. Mas são algumas verdades que eu preciso lhe dizer para que você entenda que evangelho não é oba-oba não, querido. Quando a gente diz, às vezes alguém canta e diz: Deus vai pegar todos os meus inimigos e botar debaixo dos pés. Aí você está achando que os seus inimigos são os seus irmãos? É não. Os nossos inimigos são hostes espirituais do mal. Não é o teu irmão, não. Ele pode até dizer na hora da loucura uma coisa contra você, mas ele vai para o céu juntamente com você. Se você não puder abraçá-lo, comece a fazer isso hoje. Porque se você partir daqui para a eternidade no céu, não entra crente de mal um do outro. Pois você vai ter que quebrar isso hoje, falar com ela, falar com ele, dar um abraço nele e dizer: nós vamos para o céu junto. Mas como amar alguém que sempre pensa em nos atirar uma lança contra a parede? Sabe como é que a gente ama? É quando a gente pega um espelho espiritual, coloca assim na frente e diz, e começa a se olhar e dizer: Deus, será que eu sou tudo aquilo que alguém acha que eu sou? O que é que eu tenho feito para ti que tem te agradado, que tem te desagradado? Quando os anciões vieram e ungiram Davi em Israel, e ele foi ungido, Davi passou todo um processo na vida dele que ele jamais imaginaria passar. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã. Nós vivemos um evangelho, pregamos um evangelho, cantamos um evangelho que ele tem a proposta de fazer a diferença do mundo. O evangelho de Cristo não é vingativo. O evangelho de Cristo não guarda rancor. O evangelho de Cristo pode até se perturbar, mas depois ele fica sereno. O evangelho de Cristo
está fundamentado no seu grande e eterno amor. Como amar alguém que sempre pensa em nos atirar lança? E eu vou resumir aqui em um ponto. Eu vou te contar uma história que eu acho ela muito fascinante, para a gente concluir. Eu conheci um moço que ele, quando diácono e presbítero, ele tinha um pastor, pregador, novo. É muito comum que às vezes um diácono, um presbítero, quando tem uma chamada de Deus, seja um pregador, tem uma chamada, e que ele tenha um pastor que veja isso, também tem que ter também muita habilidade de quem está no púlpito, para poder administrar isso aí. Eu hoje administro isso. Eu tenho obreiros que são pregadores, são ensinadores, viajam, mas eu sempre digo aí o seguinte: quer pregar, pregue. Eu não prendo obreiro nenhum. Eu só vou lhe dizer apenas duas coisas. Você tem que ter uma igreja dia de sexta-feira para estar assistindo os cultos de doutrina, e você tem que ter uma igreja para participar da Santa Ceia, porque ninguém pode andar por aí sem referência. E quando você sair, me diga, porque você tem o meu apoio. Combinado? Combinado. Mas eu conheço um moço que ele tinha um pastor, e todas as vezes que ele pedia para sair para pregar, esse pastor, ele dizia: não saia hoje não, fica aqui que eu vou precisar de você. Aí ele ia e ficava. Terminava o culto, o pastor não precisava dele. Numa certa ocasião, esse mesmo obreiro chega ao presbitério, recebeu uma vez um convite para ir pregar num grande congresso no estado da Paraíba, passagem comprada, tudo certo. E quando ele foi falar com o pastor disse: pregar onde? No congresso com obreiros? Não, você vai ficar aqui, e se você for, você vai sem a minha autorização. E agora? É complicado ou não é? O coração. Esse mesmo obreiro tinha uma noiva, era noivo, aliás, recém-casado. Mas quando noivo, esse mesmo pastor o perseguiu tanto, mas o perseguiu tanto mesmo, quase a ponto de matá-lo. Mas pisou no pescoço. Passou seu tempo. Eu estou dizendo para você que a vida é uma roda gigante. Uma hora você está embaixo, outra hora está no meio, outra hora está em cima. Agora quem está em cima não despreze quem está embaixo, e quem está embaixo não subjugue quem está em cima. Uma vez esse mesmo obreiro chegou para esse determinado pastor e disse: pastor, me permita ir pregar em Aracaju. Ele disse: vai pregar onde? Em Aracaju? Não, vá não. Eu quero você aqui. Mas pastor, é um dia de sábado, não tem nada. Mas você não vai. O obreiro correu para casa e disse: eu vou. Quando chegou em casa, disse: eu vou. Mas quando chegou em casa, Deus falou com esse obreiro, esse presbítero, e disse: não vá, porque você está como Davi, está sendo preparado, e o que você fizer nesse período será decisivo contra você. E era, porque eu lhe pergunto, quem ia dar uma igreja a um presbítero que tinha se levantado contra o seu pastor? Alguém daria? Não. Eu disse: vou. Bom, ele disse:
Disse, pastor, dá para ir não? Foi. Mas passou esses anos. Esse presbítero pegou a carta dessa igreja, porque viu que chegou o limite dele e foi para a sede. Chegou na sede, conversou com o pastor presidente disse, fique aqui que eu precisarei de você. 2 anos depois, o pastor presidente manda chamá-lo, e ele vai substituir um pastor que estava precisando descansar para se tratar. Daquela igreja, vai para outra igreja. Daquela outra igreja, toma posse numa igreja definitiva. Saiu de lá da igreja que ele tinha nascido. 1 ano depois, antes de completar 1 ano, é separado ao ministério de pastor evangelista. Depois de beirando aí em casa de quase 4, 5 anos, ele retorna para essa igreja que ele nasceu para ser pastor dela, e o pastor que foi pastor dele, infelizmente, teve um acidente de percurso, foi disciplinado, volta para essa mesma igreja, aí quando ele volta, cai na mão de quem? Do ex-presbítero e diácono que ele tanto pisou. Você é uma joia diferente das outras que Deus está preparando. Você é diferente. Você é diferente. Você não é igual. O teu coração é diferente. É por isso que Deus vai te usar e vai te levantar, porque você é diferente. Você é diferente. Você é uma joia especial. Você não é igual a quem quer que você seja igual em atitudes. Você é diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. E você sabe quem era esse obreiro? Eu. Quando eu tomei posse na igreja, ele, prestes a sair já da disciplina, chegou para mim no gabinete que eu estava sentado, atendendo dia de quarta-feira, os dias que eu atendo lá no Pontal, e dia de domingo de manhã. Ele disse: meu pastor, a minha vida está na sua mão. Se quiser me dar vida, dê. Se quiser me matar, me mate. Na mesma hora, a minha mente recobrou tudo que ele havia feito comigo. Aí o Espírito Santo chega bem na minha mente, no meu coração, e disse: você é diferente. Você é diferente. Use de misericórdia com ele. Você é diferente. Peguei ele, dei um abraço e disse: quantas vezes você me fez sofrer, mas eu quero lhe pedir uma coisa: se levante. Eu vou trabalhar para reerguer o teu ministério. Eu vou lutar por você até a última gota. Na penúltima reunião, eu entrei com um pedido de processo, pedido da reintegração do ministério dele. Eu disse: está aqui, a minha parte eu fiz. Agora é com o ministério. Vai depender do ministério e do seu pastor presidente. Não é mais comigo. O que eu pude fazer, eu fiz. Como amar alguém que sempre quis nos atirar uma lança? Fique de pé nesta manhã, faça isso. Fique de pé. Cadê os músicos? Vamos aqui, os músicos. Pega aí os instrumentos. Aleluia. A mocidade louvou a Deus com um hino. Achei aquele muito bonito, aquele hino. Eu gostaria que vocês louvassem a Deus
juntamente com os instrumentos, aquele que vocês louvaram, muito, mas muito lindo mesmo. Eu estarei orando e ministrando sobre a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Há uma graça de Deus a ser derramada na sua vida, trazendo transformação. Você é diferente. Você é diferente. O Espírito Santo de Deus falou aqui nessa manhã. E deixa eu te dizer uma coisa. Você está aí com seu coração fervendo, incendiando em tempo de explodir. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: filha, fica quieta. É assim mesmo o meu trabalhar. Não passará deste ano sem que eu trabalhe na sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deixa eu te dizer algo, querida, da parte de Deus. Assim diz o Senhor da glória: laços de mortes estão sendo quebrados nesta manhã. Sentimento de tristeza e de angústia. Muitas vezes pensaste em dar um fim a ti próprio, mas assim diz o Senhor da glória: eu te trouxe aqui para falar contigo e te dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo e eu te amo. Saia daqui nesta manhã de posse de paz no teu coração. Saia daqui nesta manhã com teu coração renovado, acreditando que enquanto a vida, a esperança, diz o Senhor da glória. Especial nessa manhã aqui na igreja de Flecheiras. Nossos jovens adolescentes, eu gostaria que vocês louvassem a Deus com a